E aí pessoal, beleza? Vim aqui para dar uma forcinha para vocês durante esse período, certo? E para que a gente não perca o ritmo das nossas aulas. Vocês viram que eu já postei um material ontem para vocês irem acompanhando, certo? Quem não acompanhou ainda, comece a acompanhar. Eu preciso que vocês tomem posse, principalmente do último slide que foi passado, a parte de jogos eletrônicos, certo? Vai ter uma videoaulazinha mais pra frente, certo? Falando sobre isso. Mas a princípio, eu vou fazer uma revisão com vocês daquilo que já foi passado em sala. A gente vai começar com a nossa primeira aula, certo? Que fala sobre brincadeiras, jogos e esportes e qual a diferença sobre os três, não é isso? A gente acha às vezes que não existe diferença na verdade entre brincadeira e jogo ou entre jogo e esporte, o que na verdade não acontece. Existe uma grande diferença entre os três, mas de verdade, qual é essa diferença? Será que a gente consegue diferenciar direitinho sem olhar para o slide? Bom, brincadeira, pessoal, é toda aquela ação de brincar, certo? Toda aquela ação que serve para se divertir, para se entreter, para se distrair, tudo bem? É uma atividade que ela é livremente estruturada, a gente organiza de maneira bem aleatória, certo? Ela tem pouquíssimas regras ou até nenhuma, já que serve somente para se divertir. O caráter dela é unicamente para se divertir, unicamente divertido, certo? E a gente costuma utilizar muito a imaginação, como a gente faz normalmente quando a gente é criança, que a gente inventa um cenário totalmente imaginário, do espaço, sei lá, começar a brincar de guerra espacial, alguma coisa do tipo, certo? Então, serve basicamente assim. O brinquedo, certo? Para brincar a gente precisa do brinquedo, claro. E o que é um brinquedo? Um brinquedo é todo e qualquer objeto que sirva para brincar. Pode ser uma garrafa, pode ser uma tampa de caneta, pode ser um lápis, pode ser a própria caneta, certo? A gente só não pode brincar com objetos que são perigosos, né? Como a gente falou em sala, facas, garfos, talheres, essas coisas assim que são mais perigosas, que podem furar, podem cortar. Não vamos brincar com isso não, certo? Os brinquedos, pessoal, normalmente eles estão associados às crianças, certo? Porque normalmente são elas que brincam. O que não quer dizer que a gente, depois que cresce, vocês que são adolescentes, a gente que é mais adulto, não possa ter os brinquedos também, certo? E esses brinquedos, quando a gente é mais novo, certo? Geralmente para as criancinhas, eles costumam ser didáticos. E o que é isso? São brinquedos que eles ensinam alguma coisa, certo? Então, os contadores, aqueles contadores coloridos, eles ensinam a contar. As pecinhas de Lego ensinam sobre formas e cores também. Então, assim, é algo que normalmente costuma ser didático também por ensinar alguma coisa para as crianças, certo? Bom, e o jogo? O que é um jogo? O que é que caracteriza um jogo? Um jogo, ele é caracterizado pela figura do jogador, certo? E quando é que pode acontecer um jogo? Quando existem pelo menos 2 jogadores, certo? E por que acontece isso aí, professor? Porque começa a existir a figura do adversário, certo? Eu começo a confrontar alguém, mesmo que seja ainda numa situação bem lúdica, bem divertida, certo? É quando começam a aparecer as figuras dos vencedores e dos perdedores. Vocês devem lembrar daquela atividade que a gente fez do Barra Bandeira, lá na escola, naquele espaçozinho ali atrás do refeitório, em que a gente tinha as 2 equipes, certo? Em que uma acabou tirando onda porque ganhou e a outra acabou sendo zoada porque perdeu. Então tem que existir a figura de pelo menos 2 jogadores para que haja um jogo. Como vocês puderam perceber naquela atividade também, ela tem pouquíssimas regras, mas já começam a aparecer as regras também nas atividades, certo? Os jogos, eles possuem poucas regras e normalmente essas regras são bem simples. O exemplo do Barra Bandeira que a gente estava fazendo,
Qual era a regra? Não podia mais de uma pessoa ir ajudar a puxar, eu tinha que atravessar sem ninguém encostar em mim e tudo mais. E o jogo, ele passa a ter também um objetivo a ser alcançado. Não é isso? Qual o objetivo do barra-bandeira? Eu ir lá no campo do adversário, pegar a bandeira deles e trazer para o meu, conquistar o terreno do adversário. Basicamente isso aí. Beleza? Os jogos, pessoal, eles podem ser de alguns tipos, certo? Podem ser jogos populares, como o que a gente brincou, né? Que é o barra-bandeira, tem a queimada e tudo mais, certo? Eles podem ser jogos de salão, e a gente vai ver um pouquinho mais pra frente esses jogos de salão, certo? Esses jogos de salão, eles podem ser de mesa, como por exemplo o dominó, certo? Eles podem ser de caneta e papel, como por exemplo aquela brincadeirinha de stop que a gente faz no papel, ou a dedonha no papel, como vocês queiram chamar. Esses jogos podem ser de tabuleiro também, e aí a gente tem exemplos clássicos como xadrez, ludo, as damas, certo? Aquele joguinho de tabuleiro que a gente tem que ir avançando nas casas, certo? Eles podem ser jogos de cartas também, como exemplo clássico a gente tem o baralho, mas também tem exemplos como Uno, como os jogos de Yu-Gi-Oh! Que são mais recentes, né? Que já é do tempo de vocês e do meu também, que eu não sou tão velho. Temos também os jogos de dados, como os RPGs de mesa, certo? A gente tem os RPGs eletrônicos, certo? Que a gente joga no videogame ou no computador, e tem o RPG de mesa, que é o clássico também. Além disso, os jogos eles também podem ser eletrônicos, certo? Que aí a gente vai ver um pouco mais para frente na terceira aula. E os jogos eles também podem ser esportivos, certo? E aí esses jogos é que dão base de início para os esportes de fato. E falando em esporte, o que é o esporte? Já que a gente sabe que esporte e jogo não são a mesma coisa, o que é um esporte então, certo? O esporte, pessoal, ele é toda e qualquer atividade muito bem estruturada, certo? E essas atividades elas podem ser recreativas, educativas, socioculturais, profissionais ou de melhoria ou promoção da saúde, certo? Os esportes possuem regras fixas e imutáveis. O que é que isso quer dizer, professor? É que existem regras que devem ser seguidas e essas regras não podem ser mudadas, certo? Pelo menos para aquela modalidade naquele momento. A gente sabe que por exemplo, o futebol ele passou por algumas mudanças nas regras, certo? Mas essas mudanças elas não acontecem no decorrer do jogo, por exemplo. Elas acontecem fora para serem adicionadas à modalidade e aí sim, a partir desse momento ela não pode ser mais mudada, certo? Com o aparecimento das regras, certo? Fica também caracterizado o caráter punitivo do esporte, certo? A partir do momento em que eu vou infringir uma regra, eu vou ser punido. O exemplo que eu dei para vocês, ele é clássico, certo? No futebol, nós temos o cartão amarelo e o cartão vermelho. O cartão amarelo serve de advertência, caso eu cometa uma falta mais simples, certo? E se a infração ela for reincidente, ou se for muito dura, eu recebo o cartão vermelho e eu sou expulso da partida. Assim como acontece também em outras modalidades, como no handebol, com uma falta mais dura gera uma suspensão por 2 minutos do atleta. Ele tem que passar 2 minutos fora de quadra e aí pode voltar. Se receber 3 punições desse tipo, ele é excluído da partida totalmente. No caso do vôlei, a gente tem as questões dos cartões também, tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. Isso são discussões para a gente ver se a gente for ver a modalidade especificamente, certo? Os esportes, eles também são organizados geralmente em forma de competição. Mas a gente tem os campeonatos de vôlei, os campeonatos de basquete, os campeonatos de futebol, de futsal, de futebol de areia, as Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim. São vários os tipos de competição que caracterizam os esportes, certo? Eles são divididos em basicamente 2 tipos: os esportes individuais e os esportes coletivos. Os esportes individuais são aqueles em que tem o enfrentamento, o embate de pelo menos um atleta contra um outro atleta, como é o caso, por exemplo, das modalidades de lutas, onde eu tenho um lutador
contra outro lutador. E aí a gente vê no judô, no boxe, no taekwondo, enfim, várias outras modalidades assim de luta, certo? E nós temos os esportes coletivos, quando eu tenho um enfrentamento de uma equipe contra uma outra equipe. No caso aí dos esportes de quadra, por exemplo, vôlei, futsal, basquete, handebol, futebol de areia, e aí entra o futebol de campo depois, certo? São esportes coletivos, onde eu tenho vários jogadores enfrentando a mesma quantidade de outros jogadores numa outra equipe, beleza? Por fim, os esportes eles são divididos por categorias, certo? Essas categorias elas podem ser de gênero, e aí os esportes são divididos em masculino e feminino. São divididos por categoria de idade, como a gente costuma ver nos jogos escolares daqui, por exemplo, que a gente tem o pré-mirim, o mirim, infantil e o juvenil. Essas categorias de idade elas recebem uma outra nomenclatura também em outros lugares, certo? Então acontece às vezes de ter sub-8, sub-10, sub-13, sub-15, sub-21, sub-23, e aí depende da organização da competição, certo? E do local onde está sendo organizado. Os esportes também eles podem ser divididos em categorias de peso, e aí a gente vê muito isso nas modalidades de luta. Então a gente tem peso palha, peso mosca, peso leve, peso pesado, peso médio, meio pesado, meio leve e assim vai. Por fim, a gente tem as divisões por graduação, certo? Que são utilizados em modalidades de luta de arte marcial, geralmente as artes marciais japonesas. Um exemplo bem clássico são as competições de jiu-jitsu, certo? Que dividem aí os atletas em competições em que faixa branca só pode lutar com faixa branca, faixa azul só com faixa azul, faixa roxa só com faixa roxa, faixa marrom só com marrom e preta só com preta. Existe também a categoria absoluta, em que não existe limitação nem de peso nem de graduação, e aí para ver de fato quem é o melhor, mas isso foi uma criação bem cultural e não existe oficialmente, tá certo? Bom pessoal, é isso, revisãozinha básica de um conteúdo que a gente já viu. Espero que possa reforçar aí para vocês, certo? Amanhã a gente vê mais uma revisãozinha sobre jogos populares, certo? Material que a gente já viu, que vocês já têm acesso também. E aí depois a gente vai vendo a parte de jogos eletrônicos e aí sucessivamente até o final do material do nosso primeiro bimestre. Continuem se cuidando, fiquem em casa, bons estudos e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, beleza? Valeu!